Esse é o canal Corte Cristão. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar esse vídeo. Outra pergunta. Gostaria de saber em que consiste o pecado contra o Espírito Santo. Na Bíblia diz que só há um pecado que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. Meu Deus do céu, que pecado é esse, professor? O pecado do Espírito Santo não é um pecado como os outros. Matar, roubar, prostituir, adulterar. Não. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. É o que o catecismo explica. Ou seja, a pessoa não se arrepende. Ela não quer se arrepender. Ela sabe que ela está errada. Deus oferece o perdão para quem se arrepende, mas ela não quer se arrepender. Então, acabou. Não é que falta misericórdia a Deus, falta abertura à graça de Deus. Uma coisa muito bonita, padre, eu acho isso maravilhoso, está no Catecismo, parágrafo 948. O Catecismo fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira voltar ao pecado. Então não importa se a pessoa matou 1000, mas se ela se arrepender mesmo, de verdade, se confessar, Deus dá o perdão. Porque ela se abriu para a graça do perdão. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A pessoa não se abre. Por exemplo, aqueles judeus que queriam matar o Cristo. Quantas chances eles tiveram para reconhecer a divindade de Cristo? Até na ressurreição de Lázaro. Não, aí queriam matar o Lázaro, porque o Lázaro era a prova da ressurreição. Né? É um pecado contra o Espírito Santo. E Jesus fala do pecado do Espírito Santo no Evangelho, quando ele estava fazendo o exorcismo e os fariseus disseram: ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Pelo amor de Deus, como é que o demônio vai expulsar demônio? Que coisa mais hipócrita. Ou seja, para não reconhecer a divindade de Jesus, que estava de fato expulsando o demônio, ele inventa, ou seja, não abre para a graça de Deus, não se arrepende. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E essa pessoa vai para o inferno, porque ela não quer o arrependimento, ela não quer o perdão, ela está escolhendo, né? Ela está escolhendo. E veja, por que eu estou falando agora que ela vai para o inferno? Porque a Bíblia diz que é o único pecado que Deus não perdoa. Mas não perdoa porque a pessoa não quer ser perdoada. Então vai para o inferno, você não quer. Por isso, padre, por isso que a igreja insiste tanto, né? A Santa Faustina Kowalska, com a pessoa se abrir para a misericórdia. A misericórdia de Deus está aí. O Cristo morreu na cruz para dar o perdão para qualquer pecado. E eu não me abro para esse perdão. Quer dizer, é como se você está com um câncer. Eu digo: eu tenho remédio para te curar. Eu não quero. Então vai morrer de câncer. Você está com um problema seríssimo. Eu tenho aqui o remédio. Não, mas eu não quero tomar esse remédio. Paciência. E Deus, gente, Deus é tão... Inclusive eu já emendo outra pergunta, porque a pessoa pergunta assim: uma pessoa que comete adultério e se arrepende é perdoada? Claro. É o que a gente está falando, todo pecado é perdoado. Talvez o maior pecado que eu vejo que a igreja considera é o pecado de matar uma criança no ventre. Esse talvez seja... Aí a pessoa até é excomungada, né? Mas a igreja perdoa se você se arrepende. Perdoa. Se você se arrepende, a igreja te perdoa. Perdoa. Matou uma criança no ventre, a igreja, se você se arrependeu, é um dos piores pecados, mas a igreja vai te perdoar. O adultério, se você se arrependeu, vai te perdoar. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, eu não quero perdão. Me veio agora na mente Jesus na cruz com o ladrão, um pedindo perdão e o outro não. Um se fechando. Um se fecha. Um abriu para e um abre o coração. E eu fiquei pensando, né, professor? Deus é tão misericordioso que ele, até o último momento, ele espera. Uhum. Porque você fica... Preste atenção. Imagina, uma pessoa caminhou certo a vida inteira e ela recebe a salvação. O outro caminhou errado a vida inteira. Se ele pedir perdão no último momento da vida, ele pode se salvar. Ele vai se salvar. Olha como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Então, agora, tem um pecado que Deus não perdoa. É o da pessoa que não quer. Tem uma coisa que a gente já fala também, padre, do pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da desesperança. É a pessoa que diz assim: o meu pecado é tão grande que Deus não pode perdoar. Aí não se abre para o perdão. Como que não pode perdoar? Será que o seu pecado é mais forte do que o sangue de Cristo derramado?
Então é uma espécie de uma ofensa a Deus, achar o meu pecado é muito grande, não dá para Deus perdoar. Que para com isso. Eu vi um testemunho de um ex-satanista, Zacarias, eu acho que é o nome dele, e ele dizia que um satanista de alta patente, ele tem que assinar um documento de sangue dizendo o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz por todos, menos por mim. Exatamente. Exclui a misericórdia. E aí quando ele se converte, ele entende que aquele documento não valia nada, porque o documento que valia o que Cristo... o documento que havia contra nós foi rasgado na cruz. Então ele assume e fala, não, cara, claro que Cristo pode me perdoar. Então ele se converte. Então, ou seja, sempre confiar na misericórdia de Deus. Acho que ficou claro, né? Boa pergunta.